Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo depois pelo YouTube. É um prazer estarmos aqui todos reunidos para mais uma capacitação, algo que é importante para nós dentro do nosso trabalho. Meu nome é Débora de Jesus, eu estou falando da região do litoral sul de São Paulo, a praia Ilha Comprida, e eu moro em Iguape. E hoje vamos falar de dois infobusts que são incríveis. O Dr. Cook, como sempre, ele sempre inova, sempre traz algo bom, o que já é bom ele melhora, né? Para nós termos o maior aproveitamento do nosso sistema. E hoje nós vamos estar falando dos 5 elementos, porque nós temos os 5 elementos femininos e os 5 elementos masculinos. E é um sistema, é um infoboost que pode ser usado não só em nós humanos, mas também nos animais, porque tem muitos veterinários, né, que eles usam a medicina chinesa também para tratamentos para os pets, né? Então, cada vez mais as pessoas estão abrindo a mente e o coração para o novo. E essa é a nossa função, é nós ajudarmos as pessoas a perceberem que tudo é energia. E essa energia faz parte de nós e nós fazemos parte dela. Então, existe uma junção, né? Uma união entre os elementos que existem no mundo, né? A criação de Deus. Nós fomos feitos do pó do solo, então tudo que tem no solo pertence ao nosso corpo também. Então essa energia ela está toda condensada e chega a nós da melhor forma possível, né? E com o sistema Limbic Arc, essa energia ela é bem nós conseguimos perceber, né, o efeito que faz no nosso organismo. E como eu sempre gosto de falar no início, principalmente porque tem pessoas novas na sala, é para a pessoa, em poucas palavras, entender como que funciona esse sistema Limbic Arc. Ele faz uma ponte entre o sistema límbico, o sistema consciente e o inconsciente. E essa junção faz com que a parte cognitiva, né, a parte do nosso cérebro, né, nossas emoções, nossos pensamentos, eles acabem sendo desenvolvidos, né, para que a gente aproveite melhor os sistemas que temos na Limbic Arc. E assim como anos atrás se falava de telefonia celular, parecia que era coisa que demoraria muitos anos para acontecer, quando foi assim também com o cartão de crédito, quando se falava que você ia pagar uma conta, fazer uma compra em mercado com cartão de crédito, né? Não se cogitava nem a hipótese de você fazer compra pela internet, né? Mas hoje em dia isso é uma realidade. Então, assim, o mundo avança e a nossa mente tem que avançar junto com ele. E Limbic Arc é isso, é abrir-se para o novo. Nós, através dos sistemas Limbic Arc, nós conseguimos à distância recebermos uma tecnologia avançada que vem para cuidar da nossa qualidade de vida e nossa saúde. Então, assim como nós, cada um de nós aqui estamos num lugar do Brasil, e algumas vezes entram pessoas até de fora do Brasil. E o que acontece com isso? É tecnologia. Nós conseguimos falar, nós conseguimos nos ver, porque existe uma tecnologia por trás disso. E com relação ao Limbic Arc não é diferente. Não é misticismo, não é nada esotérico, é tecnologia pura. E é isso que nós levamos para os nossos clientes, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. Essa energia que está no mundo, a nosso dispor. Dr. Cook, ele por mais de 40 anos de pesquisa,
Inicialmente, ele começou a trabalhar com máquinas, onde você tinha que presencialmente ir aonde tinha essas máquinas para você poder fazer a análise do seu organismo e ver o que o seu corpo estava necessitando. Depois de mais pesquisas, o Dr. Cook chegou a esse sistema através da voz. A nossa voz é única e ela é muito poderosa, porque ela reflete todos os nossos sentimentos, sejam tristes, sejam positivos, tudo aquilo que nós sentimos, nós refletimos através da nossa voz. E nesse sistema Limbic Arc ou arco límbico, nós temos justamente a leitura da nossa voz, é feita uma codificação da nossa voz, como se fosse aqueles códigos de barra, né, do sistema de supermercado, e essa informação que vem através desse código que é criado, ele vai para a nuvem. Hoje em dia é muito comum todas as informações serem guardadas em nuvem. Os bancos fazem isso, né, várias instituições. Por quê? Porque é seguro. Então, nós temos a condição de ter todas as informações a nosso dispor. E a palavra infoboost, eu estava fazendo uma pesquisa, é uma forma de a informação chegar até nós. Né? Então, essa é a função nossa de levarmos essas informações para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, né? Mostrarmos que tem, sim, tratamentos integrativos, alternativos, sem ser a medicina tradicional. Né? Pessoas que não gostam de tomar remédio, né? Podem estar fazendo uso da Limbic Arc, cuidando do seu corpo, cuidando da prevenção através dessa tecnologia. Então, vamos aprender cada vez mais a mexer com essa tecnologia para passarmos essas informações para as pessoas da melhor forma possível. Então, hoje eu vou estar compartilhando agora a tela com vocês e falando a respeito dessa tecnologia. Eu não fiz o slide, mas eu vou mostrar alguns itens para vocês. Que eu achei bem legal a gente conhecer. Deixa eu ver aqui a gente para cima. Aqui tem um holograma dos elementos que nós temos, né? Que tem tudo a ver com o nosso corpo, como eu falei, como nós somos uma criação de Deus e fomos criados com todos os elementos da Terra, então nós temos a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, que são os 5 elementos. E tudo isso está interligado e há uma representação no nosso corpo, né? Os 5 elementos que nós temos da natureza, né? Terra, fogo, madeira, água e metal. Esses elementos, eles estão em constante movimento e transformação também. Esses elementos, eles devem, para que eles funcionem bem, né, funcionem em harmonia, para que o nosso organismo esteja em equilíbrio, nós precisamos que eles estejam ali, alinhados, equilibrados, e em perfeita harmonia e equilíbrio, para que a gente possa ter saúde. E a teoria que é usada, né, para entendermos como que é o funcionamento disso é o Yin e o Yang, que são os opostos, né? Na medicina chinesa, né? E essa teoria dos 5 elementos, ela baseia-se justamente nessa alternância do Yin e do Yang. Ora está em baixo, ora está em alta, né? E produzem movimentos que são chamados de ciclo da criação. Então, aqui explica, ó, a madeira, ela absorve a água através das plantas e das árvores. O fogo queima e consome a madeira. As cinzas do fogo descem para o solo e são absorvidas novamente pela terra. Na terra são produzidos os minérios, que forma-se o metal. O metal é derretido e retorna ao estado líquido depois, que é a água. Então, tudo está interligado.
E o ciclo de controle mútuo que existe, né? A água, ela apaga o fogo derrete o metal corta a madeira vem da terra, a terra gera água. Então, nós vemos que tudo está interligado. Então, essa energia que nós temos no nosso corpo está totalmente interligada a todos esses elementos, esses 5 elementos que estão. Então, esse é um dos pontos que eu queria estar mostrando para vocês. Aqui eu vou fazer um resumo de como que esses 5 elementos, fogo, terra, metal e água, e madeira, está associado com emoções, com sabores, com sentidos, que estão totalmente ligados a nós. Então, o fogo, por exemplo, a emoção que representa, né, o fogo é a alegria. O sabor que nós sentimos do fogo é o amargo. O órgão que é representado no nosso corpo pelo fogo é o coração. As vísceras é o intestino delgado. O sentido que o fogo representa no nosso corpo é o tato. O tecido que o fogo representa é o pericárdio. O sistema que o fogo representa é o circulatório. E a estação do ano, né, que é representada pelo fogo, é o verão. Algo vibrante, né? A terra, que é um outro elemento, a emoção que ela transfere é a preocupação. O sabor que a terra representa é o doce. O órgão que a terra representa é o baço. As vísceras são o estômago. O sentido que a terra representa é o paladar. O tecido que a terra representa é o conjuntivo. O sistema que a terra representa é o digestivo. E a estação do ano é uma mistura de todas as estações, que é chamado de canícula. Aí aqui embaixo tem a explicação. Ó. É a 5ª estação do calendário chinês. Possui um pouco de cada estação. Então, é uma mistura de todas as estações do ano, né? E ela é representada também, eu deixei uma anotação aqui, que ela é representada pelo período de chuvas que vem pós-verão. E no decorrer do dia é o cair da tarde, né? Então, é o período do dia que ela representa a terra. Agora, o metal, a emoção que ele representa é a tristeza, o sabor representado pelo metal é o picante, o órgão que o metal representa é o pulmão, as vísceras são representadas pelo intestino grosso, o sentido que o metal representa é o olfato, o tecido que o metal representa é a epiderme, o sistema é o respiratório e a estação do ano que o metal representa é o outono. O outro elemento, a água, a emoção que é representada é o medo, o sabor que a água representa é o salgado, o órgão que a água representa é o rim, as vísceras são a bexiga, o sentido que a água representa é a audição, o tecido que a água representa é o osso, o tecido ósseo, o sistema é o urinário e o genital, e a estação do ano que a água representa é o inverno. E a madeira, que é o último elemento, a emoção representada é a irritabilidade, o sabor que a madeira representa é o azedo. Eu estava até comentando com a minha irmã, ela falou assim, a gente sente um gosto azedo, amadeirado, né? No fim da boca, assim. Ela falou assim, então você sente o sabor amadeirado, então o azedinho, né? O órgão que a madeira representa é o fígado, as vísceras são representadas pela vesícula biliar, o sentido que a madeira representa para nós é a visão, o tecido que a madeira representa é o tecido muscular e articular, o sistema que a madeira representa é o digestivo e a estação do ano representada pela madeira é a primavera. Então, esse quadro, ele nos dá, em resumo, né, como as coisas estão interligadas. Os sistemas do
do que existe no nosso planeta, né? Os elementos que existem no nosso planeta e as nossas emoções, os nossos órgãos, os nossos sentidos estão tudo interligados. Esse é um outro ponto que eu queria estar compartilhando com vocês. E eu fiz, assim, um resumo de como que esses ciclos, né, da vida, essas mudanças do nosso corpo acontecem, né? Então, em meio a esse ciclo de mudanças, como existe esse equilíbrio entre o yin e o yang, esse ciclo de mudança, quando ele está em desacordo, ele está desalinhado, é onde o nosso corpo adoece. Então, é muito importante que nós consigamos esse equilíbrio para nós termos saúde. E nós conseguimos isso através da Limbic Arc, porque o sistema ele vai equilibrando de dentro para fora. O sistema Limbic Arc ele faz isso com a gente, ele vai equilibrando os nossos órgãos, os nossos tecidos, as nossas células, para que ele fique totalmente alinhado, e quando ele fica alinhado, é onde nós temos saúde. Não é só usar Limbic Arc, né? Nós precisamos fazer um conjunto de coisas, como, por exemplo, uma alimentação equilibrada, beber bastante água, fazer exercício físico, cuidarmos do nosso lado emocional, lermos, usarmos um pouco do nosso tempo livre para diversão, porque quando a gente faz isso, a gente consegue manter esse equilíbrio do nosso emocional, do nosso físico, né, do nosso corpo de uma forma geral, para termos a saúde que tanto necessitamos e queremos, né? E os órgãos, né, o resuminho que eu fiz aqui, os órgãos que nós temos de representação, né, a água, por exemplo, como eu falando novamente, a água ela é o primeiro dos 5 elementos. Ele pode ser entendido com a energia yang. Então, o que representa a água é a energia yang. Aliás, representado pelo yin. Representado, no caso, pelo período do inverno e também no dia, né, é representado, no caso, à noite. O período de um dia é representado pela noite. Os órgãos, então, que são representados é rins e bexiga. Bom, não é só você que tem gatinho, ele quis aparecer na live também, Arlene. Querendo ficar famoso. A madeira, então, é o segundo elemento, ela pode ser entendida como a energia yang, agora sim a energia yang. Ela é representada, como eu falei, pela primavera e pelo amanhecer. Então, algo novo, né? Um dia começando, então essa é a madeira. Os órgãos que a madeira representa é o fígado e as vesícula biliar. O fogo é o terceiro elemento, ele pode ser simbolizado pela energia yang, ele representa o período do verão e no dia ele representa o meio do dia. Os órgãos e funções que representam no nosso sistema, né, no nosso corpo humano, é o coração, o intestino delgado, o pericárdio, que envolve a circulação e a parte sexual. A terra, então, é o quarto elemento, ele pode ser simbolizado pela energia yin, é representado, como eu falei, pela chuva após o verão e o cair da tarde, né, o entardecer. O órgão que a terra representa é o baço, o pâncreas e o estômago. O metal é o quinto elemento, ele é representado também pela energia yin, pode ser o símbolo do outono, e durante o dia seria o crepúsculo, o finalzinho da tarde. O órgão que o metal representa é o pulmão e o intestino grosso. Então, para termos esse equilíbrio, né, essa saúde de todos esses elementos que envolvem a nossa saúde, nós temos que equilibrar esse ciclo da criação que eu mostrei no início e o ciclo do controle mútuo, porque eles coexistem de uma forma em harmonia,
no nosso corpo. Aí lembrando, né, do que o doutor Yamazita falou naquela palestra com a gente, ele falou que o sistema Limbic Arc, ele utiliza, né, a parte de acupuntura, a parte de florais, a parte homeopática, e ele é muito efetivo, porque, por exemplo, falando da acupuntura, busca-se o equilíbrio da energia com os pontos de acupuntura. E quando a gente usa os itens que saem, os ingredientes que saem de acupuntura para o nosso corpo, nós estamos estimulando esse ponto, né? A cada segundo ali. A partir do momento que nós ativamos o sistema e aparecem para nós os itens de acupuntura, diferente, né, do que é uma acupuntura tradicional com agulhas, você vai fazer a aplicação uma vez na semana, algumas vezes duas, mas aqui não, nós estamos estimulando pontos dia a dia, segundo a segundo ali, e isso daí ele é muito mais efetivo porque ele vai na raiz do problema, né? Então foi isso que o doutor Yamazita falou. Então nós temos algo na mão que realmente faz a diferença para o nosso organismo, né? Porque ele está constantemente sendo estimulado. Então, vamos aproveitar esses pontos de acupuntura quando sai, vamos usar, né? Usar os florais para mexer com a parte emocional. A Maria Lúcia conhece bem a parte de floral, a Arlene também. Como eles são efetivos no nosso organismo, né? Então, nós, como eu sempre falo, nós temos na palma das nossas mãos algo que pode solucionar, pode ajudar, pode prevenir, cuidarmos do nosso corpo. Então, agora eu vou mostrar na prática para vocês esses 5 elementos que nós temos no nosso sistema. Eu vou entrar aqui no sistema. Vou fechar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Para entrar no sistema, você precisa colocar aqui essa barra de pesquisa, backoffice.limbicarc.com. Isso quando você vai mexer numa conta de afiliado. Quando é na conta de... Não entrou. Quando é na conta de agregado, né, que é a pessoa que é dependente, aí você entra no app.limbicarc. Eu tenho aqui. app.limbicarc é quando é conta de agregado. E quando é conta... Ah, não, eu vou mexer na conta do Marcos Vinícius. Esse aqui é o meu sobrinho, Marcos Vinícius Jesus Formes. Eu fiz para ele o aplicativo ontem, mas eu vou tirar um e depois eu coloco de novo. Vou tirar o energia. A minha irmã falou assim, ele está dormindo demais, né? Coloca energia para ver se ele dá um up nele, porque ele está dormindo demais. Ele tem déficit de atenção, e eu tenho colocado para ele motivação, o foco, alívio de estresse. Ele não se alimenta direito, né, não gosta de muita coisa e tal, então eu coloco multinutrição. Então a gente tem a condição de estar, de acordo com a necessidade de cada pessoa, nós temos a condição de estar utilizando o sistema. Então eu vou colocar aqui, mostrar para vocês os 5 elementos. Ó, nós temos aqui na parte do aplicativo, selecionar Infoboost, né? Quando você vai selecionar um Infoboost que você quer colocar, então nós temos os 5 elementos feminino, como eu falei. Então, mulheres, selecione os itens com pontuação igual ou superior a 70. Então, acima de 70%, nós usamos esses elementos aqui que saem nos 5 elementos. Ele é projetado para harmonizar os 5 elementos do nosso organismo. Então, tem o feminino e tem os 5 elementos masculinos. Então, eu vou selecionar aqui o masculino,
Como eu gravei a voz dele ontem à noite, não vai aparecer para gravar. Mas quando a gente clica aqui para gravar, quando a voz ainda não está gravada, então você primeiro vai precisar selecionar a parte de gravar a voz, são 10 segundos da sua voz, e é bom que a pessoa fale de uma forma contínua, né? Não fique pausando, para o sistema detectar bem a necessidade do seu organismo. Quando você coloca a agenda, que você abre a agenda aqui dos dias, já saem para 14 dias, mas você pode colocar menos tempo se você quiser. Por exemplo, você pode colocar 10 dias, você pode colocar uma semana. Só que quando iniciou essa parte de colocar 14 dias, o Dr. Cook explicou que quanto mais tempo você fica com o sistema ligado, com o Infoboost ligado, naqueles itens que foram selecionados para você, mais efetivo ele vai ser. Então, eu procuro sempre usar 14 dias, a não ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa que eu tenha que mexer, mas eu já deixo sempre com 14 dias. Aí eu entro no ingredientes de reforço, que são os ingredientes de padrão, né, que já saem 10 itens selecionados, ó, 10 ingredientes selecionados, já saem grifadinhos aqui. E como ali fala que você pode usar até 70%, então nesse caso aqui você pode ir olhando os itens que você quer selecionar para a pessoa que você está fazendo. Acho que foi selênio que a Rose falou no começo, ó. O selênio é um mineral antioxidante, ele suporta bem-estar reprodutivo, bem-estar de tireoide, suporte imunológico e aumento de humor. Então, no caso do meu sobrinho, como ele tem o déficit de atenção e o humor dele oscila bastante, então essa parte do aumento do humor aqui é interessante eu colocar para ele. Então, ele está com porcentagem de 72%, mas eu vou colocar porque tem esse item de humor. Tem uma aqui, saiu para ele ontem, né? A respeito também da parte de equilíbrio de humor. Aí já está num outro Infoboost. Vamos ver o cálcio, o significado do cálcio para ele. Ó, essencial para o bem-estar, suporte para o bem-estar ósseo, produção de energia e bem-estar do coração. Temos o ozônio, que está com 78%. Vamos ver o significado dele. É só clicar em cima da palavrinha para você identificar o que significa. Então, o ozônio, o O3, ele é uma molécula que consiste em 3 átomos de oxigênio. Embora o oxigênio seja tóxico e prejudicial ao meio ambiente, ele é usado de forma benéfica como antibacteriano, antiviral e para matar mofo e fungos. Então, ele tem até pessoas que recebem a energia Tem algum microfone aberto aí, por gentileza, alguém fecha. Então, o ozônio, ele faz bem para a gente. Então, é só clicar aqui, né, e colocar. Então, no caso dele aqui, saíram bastante itens, ó, acima de 80%. Então, eu posso colocar esses todos aqui, ó. Porque nesse Infoboost, 5 elementos, eu posso usar até os 70%. Se eu quiser saber o que cada um deles vai representar para o organismo do meu sobrinho, eu vou clicar em cima deles, ó. Então, o tomilho, por exemplo, ele está com 84%. Ele faz o suporte para alívio de dor, bem-estar sexual feminino não é o caso, bem-estar respiratório, para dar energia, bem-estar mental e do sono. Então, ele precisa de energia e ele precisa de um sono melhor, porque ele tem dormido muito, como a minha irmã falou, né? E, então, e a energia que ele precisa também. Então, é algo legal para colocar para ele. Então, a gente sempre olha aqui para você ver se tem mesmo a ver, para você ver a porcentagem que saiu. Quanto maior a porcentagem, mais a ver tem com
o organismo da pessoa. Como eu falei, o sistema é inteligente, nosso organismo é inteligente. Então, quando saem as porcentagens mais altas aqui, pode ir olhar o item que você vai ver que tem tudo a ver com o que o organismo da pessoa está necessitando. Ó, vamos ver esse Horny Gut. O que ele representa? Ele é um composto ativo, é Icarim, oferece suporte para bem-estar cardíaco, cardiovascular, né? Suporte para o sistema nervoso, ajuda na disfunção erétil, ele é útil para impotência, micção frequente, esquecimento, dor na parte inferior das costas e joelhos, cãibras musculares, dor nas articulações, dormência nas extremidades, tontura e menstruação irregular. Para o meu sobrinho, o que ele vai utilizar mais aqui nesse sistema, ó, o sistema nervoso dele, porque ele tem uma irritabilidade muito grande devido ao déficit de atenção, a síndrome, né, do déficit. Ele sente cãibras musculares e algumas vezes, por causa agora começou as aulas, tudo, ele começa a ter dores, né? Aquelas dores de crescimento, dores nas articulações, às vezes por exercício físico. Ainda tem algum microfone aberto. Então, aqui você vê como o sistema, ó, saiu 93%, uma porcentagem alta. Então, ele é bem assertivo mesmo, né? Por isso que a Maria Lúcia sempre fala, vamos sempre ver o que o sistema detectou, que é certeiro. Aí a gente não precisa ficar na dúvida. A parte de vitaminas, né? Aqui nós temos os óleos essenciais. Esse Belladonna, ele é bem interessante. Ele é um remédio homeopático indicado para condições nervosas, estados mentais excitados, febre alta, sudorese, dores de cabeça, perda de apetite, abdômen distendido, baixo desejo sexual em homens, menstruação difícil em mulheres e sensações de calor e sede. Então, no caso dele aqui, é para a parte estados mentais excitados, porque ele tem, né, o humor dele oscila bastante, né? Então, nesse caso aqui, para ele seria essa parte que estaria sendo utilizada. Então, é isso, aqui vocês precisam sempre estar olhando o que cada um desses itens representa. A partir do momento que você já viu uma vez, fica na tua mente. Aí, quando você vai olhar de novo, você fala, eu já vi isso aqui, é para tal coisa, é para tal coisa. Então, a gente acaba gravando, né? Esse verbasco é bem interessante também. Ele é usado para tratar dores de ouvido, várias doenças de pele, eczema, saúde respiratória, incluindo asma e bronquite, dor de garganta, constipação, dor de uma forma geral, inflamação, enxaqueca. Eu tinha enxaqueca, é horrível. Gota para melhorar o sono. Então, ó, no caso do meu sobrinho, ele vai utilizar para melhorar o sono. Ele tem problema de acne, né? Então a pele dele vai estar sendo tratada com esse ingrediente. Então você vê como ele tem, ó, 81% de a porcentagem que saiu. Então o sistema é bem assertivo mesmo, né? E aí, quando você já selecionou os itens aqui em cima, você pode ir aqui embaixo, depois que passa todos esses ingredientes, nós temos os ingredientes de reforços adicionais otimizados para digitalização. Então, eu clico ou aqui em cima da letrinha, ou eu venho aqui nessa setinha lateral, clico, e aí vai aparecer aqui, por categorias e todos os ingredientes. Eu costumo colocar no todos, porque aí também aparece por porcentagem, ó. Aí aqui tem o óleo essencial Yang Yang, tem água do oceano. Então, vamos ver o que representa essa água do oceano. Para traduzir, quem não sabe, ó, é nessa partezinha aqui, tem um Gzinho, um quadradinho. Aí, quando você clica nele, aparece aqui, ó, do inglês para o português. Você coloca no português e ele já vai fazer a tradução para você. Quem não domina o inglês, né, você pode estar usando esse recurso.
Então, olha só, a água do oceano, purificada e concentrada, ela tem qual objetivo? Acredita-se que limpa a pele, fortalece o sistema imunológico. Tem sido usado para dores ósseas e musculares, artrite, problemas de circulatórios e pós-cirúrgicos, além de fortalecer o suporte para ansiedade e depressão. Então, no caso do meu sobrinho, para limpeza da pele, para ansiedade, depressão ele não tem, mas ele tem alguns sintomas como ansiedade, né? Então, para ele, saiu 99%. Então, é uma porcentagem bem alta. Então, eu venho aqui, clico e seleciono esse item para ele, esse ingrediente. Vamos ver o que o Yang Yang, que é um óleo essencial, ele vai fazer. Suporte para a hipertensão, bem-estar mental, no caso dele, é o que ele precisa. Atua como repelente de insetos. Aqui a gente precisa, viu? O que tem de pernilongo aqui beliscando a gente. Praia não tem jeito, né? Auxilia no bem-estar dos nervos. Então, para ele, aqui seria o bem-estar mental e o bem-estar dos nervos. Ó, saiu 98%. Então, eu venho aqui, fecho a explicação e eu seleciono o item para ele. E aí eu vou estar procurando aqui algumas coisas que eu acho que são mais úteis para ele, né? Esse 6C aqui é pontos de homeopatia. O que nós temos mais aqui? Esse cipreste azul, ele é um óleo essencial também. Temos o pontos de acupuntura que eu falei para vocês, ó, que aqui você vai estar estimulando constantemente. Enquanto ele estiver ligado, ativado o sistema, você está ativando aquele ponto de acupuntura sem sentir dor. Isso que é o mais legal, né? Porque quando você vai na acupuntura, você usa a agulhinha e ela dá um certo incômodo, né? Às vezes a pessoa tem medo de agulhas e tal, e aqui você faz esse sistema de acupuntura sem sentir dor. Então, o que ele significa, esse TCM-UB40? Benefício para a saúde, que seriam para dores lombares, dor no joelho, problemas que envolvem a pele, no caso do meu sobrinho, suores noturnos, espasmos musculares, dor no quadril e dor nas pernas. Ele sente dor nas pernas por causa da dor do crescimento, ele já está com 1,85 m, eu acho, ele está com 16 anos, é bem grandão, e com a dor do crescimento, conforme ele vai crescendo, ele sente essa dor do crescimento, e sente bastante dores nas pernas. Então, esse ponto de acupuntura é bem interessante para ele. Aí eu venho aqui e seleciono. Aí depois que eu selecionei, que eu verifiquei tudo que está no Infoboost, eu venho aqui em cima. Uma coisa que eu vi aqui, ó, melão amargo. Aqui sai uma porcentagem baixinha, mas só para vocês conhecerem esse item, o melão amargo, ó, ele pode ajudar nas funções digestivas e imunológica, estimula ao apetite e diminui o açúcar no sangue. Então, para quem tem problemas com diabetes, né? E estimular o apetite. Eu tenho uma cliente que estava com bastante enjoo, não estava conseguindo se alimentar direito, e a irmã dela falou, se tiver algum ingrediente aí para estimular o apetite, aí eu coloquei o melão amargo, coloquei o zimbro, e tem alguns outros itens também que estimulam o apetite, é bem interessante. Então, é por isso que é legal a gente sempre estar vendo, né, o que significa cada item, para você poder, cada cliente, você estar fazendo um melhor uso dos ingredientes, tá bom? Então, no caso dele, eu já selecionei tudo o que precisava, aí eu vou subir toda a tela, e venho aqui no ativar. Ó. Então, o elemento masculino vai estar ativado para ele durante 14 dias, os itens que saíram, aí eu venho aqui e ativo, e aí fica o holograma certinho dos 5 elementos, ó, igual eu mostrei naquela gravura. Aqui está a representação dos 5 elementos, que é a terra, o fogo, a água, o metal e... Deixa eu pegar a colinha aqui. É a madeira. Então, são os 5 elementos. O fogo também. Então, hoje a gente pôde
ver como esses elementos fazem toda a diferença para a gente. A Maria Lúcia colocou aqui no comentário, parabéns, muito boa a sua ideia, Débora, de nos ajudar a trazer à consciência esse reequilíbrio que os infobusts dos 5 elementos nos proporcionam nas 24 horas do dia. É isso mesmo, Maria Lúcia. Quando nós ativamos esses 5 elementos, nós estamos 24 horas por dia ativando, trabalhando na prevenção, cuidando do nosso organismo de uma forma que ele entre no equilíbrio, né? Então, aqui está, ó, eu não vou mexer nos outros itens para ele, que eu coloquei ontem, né? Tá vendo? Ficou 13 dias, ó. E aqui, eu fiz só para vocês verem como que fica o holograma dos 5 elementos e como que a gente pode estar utilizando, né? Entraram mais 2 pessoas. Então, é isso. Agora eu gostaria de saber se alguém tem pergunta, se alguém quer saber alguma coisa a respeito do escritório, a respeito de algum dos elementos. Fica à vontade, Malu. Então, Débora, ali na frente do Infoboost, dos 5 elementos, tem a palavra TCM. Essa palavra TCM, ela quer dizer Tradicional Chinesa Medicina. Então, esse TCM em maiúsculo, ele está relacionado à tradicional medicina chinesa, tá bom? Isso mesmo. Que aí engloba todos os 5 elementos que você brilhantemente nos mostrou todos, e cada um tem a sua função no nosso organismo. Parabéns, é isso mesmo. Obrigada. Se alguém não quiser fazer pergunta em aberto, pode escrever pelo chat também, ou então abre a câmera, eu vou descompartilhar aqui para a gente poder olhar um no olhinho do outro. Tá. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Débora, a gente adiciona até o nível de 70% todos os elementos que estão no 5 elementos, independente do número de assinaturas, não é isso? Você pode utilizar, né, a porcentagem até 70%, mas por isso que eu falei que para você ir item por item e ver o que tem mais relação com a pessoa, o que está mais em ressonância com a voz da pessoa, porque tem alguma coisa que nem sempre, né, relaciona-se à necessidade da pessoa, então por isso que é legal você dar uma olhada, mas você pode usar todos os itens sim até 70%. Nesse Infoboost. Alguém mais quer saber alguma coisa? Oi, Débora, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Marcos. Com relação aos pontos de acupuntura que o sistema te dá uma indicação, mesmo que às vezes você não entenda, para quem não é praticante de acupuntura, às vezes existe uma certa dificuldade, eu posso ativar, mesmo que eu não veja alguma coerência com a ligação que esteja com o caso da pessoa, porque aí seria mesmo seguir o que o sistema está te indicando, é isso? Exatamente. Como o sistema ele trabalha também com a prevenção, já aconteceram com algumas pessoas que estão aqui na sala de você nem saber que você tem algum problema e o sistema te indicar. E aí você vai e coloca e depois surge o problema, como foi o caso da Jane, né, que teve um problema com gato, não foi, Arlene? Ela teve uma alergia de gato, relacionada ao gato, e o sistema acusou ali, apareceu um ingrediente com uma porcentagem bem alta, e ela não estava entendendo, foi tipo uma conjuntivite que deu, né? E aí depois ela foi saber que ela estava com alergia do gato, né? E o sistema já tinha mostrado isso, porque fez uma ressonância com a voz dela. Então, mesmo que a gente não entenda, se tiver uma porcentagem alta, usa sim. E o ponto que é o 6C, como é que é? Homeopatia? É homeopatia? Isso, homeopatia. O ponto de homeopatia, o ideal é sempre colocar 10 dias. É uma observação que o Dr. Cook faz e no próprio sistema fala para você usar durante 10 dias, não passar de 10 dias. Então, colocar um item que tiver com uma porcentagem maior.
Mas se você faz ativação de 14 dias e aparece uma homeopatia, então, nesse caso, eu não ativaria antes do 10º dia, é isso? Não, aí o que você pode fazer? Lá em cima, antes de você ativar, você pode mexer no período. E aí você vai colocar ali para 10 dias. Em vez de deixar 14, vamos seguir o que o Dr. Cook orienta a gente. Se você colocou algum ponto de homeopatia, você coloca durante um período de 10 dias só. E aí depois você renova aquele Infoboost. Ok, Entendeu? ok, Porque é entendi. uma orientação que ele nos passa, né? Para você usar durante 10 dias. Tá, Bom? obrigada. Nada, querida. Mais alguma pergunta? Ou algum comentário, alguma coisa que queiram falar? Estou vendo que tem pessoas novas aqui, podem ficar à vontade para perguntar. Hoje é um período de treinamento, de capacitação, justamente para a gente interagir mais, tirar dúvidas, tá? Então, não fiquem com vergonha, que a gente tem que ser sem vergonha. Nota 10 para mami. Obrigada. Nossa, pessoa nova. Ô, Débora, já que ninguém fez pergunta, eu vou fazer mais uma. Faz que a sua pode ser a de alguém. Ô, Débora, com relação aos chakras, que eu também me interessei muito a respeito disso, eu acho que isso também é fundamental e a gente tem que dar importância. Eu também posso ativar o que ele me indicar, eu posso estar ativando sem nenhum questionamento, não existe assim uma regra para estar ativando. Se eu sentir que eu tenho que ativar, eu ativo e Do tudo chakra, bem. sim. A única observaçãozinha é esse ponto da homeopatia mesmo, que você só tem um período de 10 dias para uso e não misturar os ingredientes. Normalmente você coloca um que tiver com a porcentagem mais alta e deixa durante 10 dias. Agora, os outros, os chakras, os pontos de acupuntura, o que sair a mais disso, com porcentagem alta, você pode colocar sem medo de ser feliz, porque o seu organismo vai agradecer. Legal, obrigadão. E uma coisa sempre que é bom lembrar é nós não queremos colocar muitos ingredientes. O Dr. Cook sempre fala que o menos é mais. Então, quanto menos ingredientes, maior a efetividade dos ingredientes para nós. Então, procurarmos ter um equilíbrio com relação a isso, não nos empolgarmos, porque nós temos mais de 700 elementos que estão à nossa disposição, né? E querer colocar muito. A gente coloca aquilo que realmente é necessário, né? De acordo com a ressonância da nossa voz e o que dá maior ressonância com o sistema. Tá? Porque lembrando sempre que o sistema é inteligente e o nosso corpo é inteligente. Então, no final, tudo dá certo. Tá bom? Então, nós estamos a 55 minutos. Pode falar, né? Para não fugir do costume, aquela história, né, de qual que é a sua experiência. Alguém aqui tem algum relato interessante com o uso dos 5 elementos? Quando foi lançado, quando fez a ativação, o que percebeu? Olha, a Hélida já está levantando o dedinho ali. Pode abrir o microfone, Hélida. A gente adora depoimento. Acho que abriu. Bom, eu, por fazer parte de um grupo que eu já trabalho com os elementos, né? Nesse grupo eu sou terra, então eu já sei o que é os elementos na vida da gente. Então, logo quando lançou, eu quis utilizar, né? Então, eu usei os elementos e eu achei que ele fez um equilíbrio bom para mim. Ele equilibrou bem, sabe? Ele contrabalançou bem. Foi o que eu achei. Eu usei logo de cara. Assim, quando entrou, eu fui a primeira. Eu acho que eu fui uma das primeiras a usar. Então, como eu já sou terra nesse movimento que eu participo, eu sei o que os elementos fazem, os elementos da natureza fazem na vida da gente. Tem feito muito para mim. Então, eu tenho deixado os elementos agir na minha vida. Então, assim, quando eu deixei os elementos agirem de uma forma quântica, foi mais, completou mais ainda, entendeu? Então, equilibrou mais. Por eu ser bipolar, então me ajudou mais ainda, porque eu sou bipolar. Então, eu tomo medicação, então me ajudou mais ainda.
É uma luta para mim diária, diária. Então, foi muito bom mesmo. Só isso que Experiência eu tenho para falar. interessante. Obrigada de compartilhar com a gente. Muito bom. Vale um coraçãozinho aí. Muito legal. E hoje, quinta-feira, começando aí o fim de semana, né? Um período que a gente tem mais tempo para estar contatando as pessoas, conversando a respeito dessa energia maravilhosa que nós temos nas nossas mãos. Vamos aproveitar esse período para fazer contatos, para divulgarmos a nossa empresa, para fazermos ela crescer e nós crescermos junto com ela aqui no nosso país e não só no nosso país, mas em outras partes do mundo também. Como eu sempre falo, quando nós temos algo fantástico nas nossas mãos, nós não podemos deixar guardado dentro da gaveta, não. A gente tem que falar e falar muito, porque quanto mais falarmos, mais pessoas estão sendo ajudadas, assim como a Hélida contou a experiência dela agora para nós, equilibrarmos o corpo, equilibrarmos o emocional, né? Termos mais equilíbrio e saúde, isso é tudo que nós buscamos, né? Então, vamos vamos divulgar para que mais pessoas tenham esse benefício também. E além da nossa saúde, como a Arlene sempre gosta de falar, eu vou deixar que ela dê a chamada para a parte financeira. É o que a gente reitera, o motivo pelo que a gente faz a capacitação, né, gente? Porque pela excelência na prestação de serviço, a gente forma uma cartela de clientes e a gente dá, né, para o grupo condições de qualquer pessoa poder fazer um excelente trabalho. Então, parabéns, Débora. Eu sou fã assim, da sua clareza, do seu discernimento. Muito boa a sua explicação dos 5 elementos, sabe? Muito boa mesmo. E para quem participou aqui hoje, parabéns, porque com certeza você está focado e buscando o melhor para a sua vida e para as pessoas que você cuida dentro do seu plano, né, de trabalho de afiliados. E boas-vindas para quem está participando a primeira vez, porque o caminho é esse. Porque informação vale dinheiro, viu, gente? Por isso que a gente estuda, faz faculdade, faz curso, especialização, e aqui a informação é de graça. Olha só. Parabéns, Débora. Um beijo a todos, então. Um excelente fim de semana. Amanhã é o último dia de fecharmos a semana, ainda dá tempo de convidarmos pessoas a participar junto com a gente, fazer parte dessa empresa e fecharmos a semana com chave de ouro. Uma boa noite a todos, parabéns pela participação no treinamento, na capacitação. Tchau.